Olá pessoal, alô, alô, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está vendo esse vídeo. Estamos aqui para a aula de introdução ao neurodesign, parte 2, isso aí. E hoje a gente vai falar um pouco sobre essa tela que a gente viu no início, que é a neurofisiologia da motivação e a decisão de compra. Ou seja, a gente viu lá na aula passada um pouquinho de como funciona o nosso cérebro, como é que funcionam os sistemas de atenção, né, que hoje é um dos maiores ativos da humanidade, é a atenção. Então, como é que funciona o sistema de atenção, como é que a gente consegue chamar a atenção de uma pessoa 3 vezes mais rápido, né? Então, como é que funciona toda essa parte neural e a fisiologia do nosso cérebro em relação a isso, beleza? Falei também um pouquinho sobre como, né, cheguei até esse momento de dar essas aulas para vocês, né, sobre a minha trajetória, sobre as minhas aulas no Instituto Brasileiro de Neuromarketing, sobre os meus artigos científicos. Hoje eu sou o maior publicador de neurodesign do Brasil e da América Latina. Então mostrei um pouquinho das fontes, né, que eu tive que beber para poder saber esse conhecimento, né, me destacar nessa área ao ponto de ter cursos e ter aí hoje mais de 5 mil alunos entre os cursos de neuromarketing, de marketing sensorial e de neurovendas, né? Esses cursos são desenvolvidos por outras marcas, né, sem ser a DNA Hub, mas é um grande prazer e uma grande satisfação poder estar presente aí não só na DNA, como em outras instituições, em outros canais, junto com outros profissionais também reconhecidos no mercado nacional e internacional, e expliquei tudo para você dessa trajetória, né, e de quais foram essas fontes na aula passada. Hoje nós vamos começar já na neurofisiologia da motivação de compra, ou seja, como é que funciona o nosso cérebro quando ele é motivado a comprar alguma coisa, né? Eu vou explicar aqui rapidamente uma parte introdutória, depois eu vou deixar vocês com um pequeno exemplo, né? Se na última aula a gente usou o sistema visual para poder exemplificar o que a gente estava falando, nessa aula a gente vai utilizar o sistema, né, o sistema da audição, né, o sentido da audição, para que a gente possa ilustrar e a gente possa também exemplificar aqui algumas coisas. Então, vamos começar, né? Eu já vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vou colocar uma parte em tela e uma parte em música, tá, pessoal? Então, quando eu colocar essa parte em música, eu não vou falar, tá? Por que eu não vou falar? Porque senão eu vou acabar deixando vocês um pouquinho confusos, né? Porque eu quero que vocês escutem o que vai estar aí no fundo, eu quero que vocês também possam ler o que está na tela, né? Então, se eu ficar falando junto, vai ser um pouco complexo. Então, o que eu vou fazer agora? Primeiramente, eu vou fazer uma pergunta para vocês para que a gente possa ilustrar o que vai ser falado daqui a pouquinho, tá? Então, a minha primeira pergunta é o seguinte: vocês acham que toda vez que a gente pede para alguém pensar em alguma coisa, ela pensa igual a todo mundo? Esquisito, Alexandre. Pergunta estranha. Refaz, por favor. Vamos lá. Toda vez que a gente fala para alguém, por exemplo, não pense em carro, não pense em avião, não pense em elefante, você pensou exatamente no que eu falei. Então, a palavra não, ela não possui representação neurolinguística no nosso cérebro, certo? Então, você fala não, a pessoa basicamente ela está entendendo o que ela tem que fazer, né, ali do outro lado. Então, se eu falo para você, não pense numa Ferrari e não pense num elefante roxo com detalhes amarelos, vocês vão ser capazes de pensar exatamente no que eu falei para vocês não pensarem. O que vai acontecer é que cada um vai pensar à sua maneira, utilizando a sua experiência, utilizando a experiência que você teve durante a sua vida. Então, se você gosta um pouquinho mais de um carro numa foto, você vai ver esse carro numa foto. Se você gosta um pouquinho mais de um elefante verossímil, ou seja, um elefante real, você vai ver um elefante real. Mas também você pode ver da maneira que eu vou mostrar aqui agora, tá vendo? Aqui eu botei uma Ferrari, uma foto, e eu botei um elefante desenho, né? Então, o que acontece? Os nossos nós de memória, quando a gente fala sobre alguma coisa que vai trazer uma recordação, nesse caso, uma representação visual do que a gente está falando, eles vão funcionar por conta da neurolinguística da internet.
A gente tem um estímulo e o nosso cérebro vai reconhecer esse estímulo e buscar padrões na nossa experiência, em tudo que a gente passou em toda a nossa vida. E aí ela vai manifestar esse padrão. Nesse caso, né, quando eu falei não pense em Ferrari, você pode ter pensado num desenho de uma Ferrari, você pode ter pensado na logo da escuderia, né? Você pode ter pensado num carro, numa foto de um carro. Mas isso não garante que você pensou na foto do carro que eu mostrei, certo? Então por que eu estou falando isso? Primeiro por conta da neurolinguística da internet, para que a gente entenda que a gente só vai pensar em alguma coisa se houver um estímulo. Então não adianta você colocar as coisas na tua loja e esperar que o cara pense aquilo que você quer ou sinta aquilo que você quer. Você precisa direcionar esse sentimento, você precisa direcionar esse pensamento através dos nós de memória. E o som, gente, por isso que a gente vai falar de som, porque o som é assim, ele é batata para o nó de memória. Né? Às vezes você está escutando uma música, pum, você é transportado para o passado, um momento que foi bacana e tal. De repente você vai escutar um outro som que vai te transportar para um momento que não foi tão bacana, você não gosta, nem gosta daquela música. Ou então você até gostava daquela música, mas aí um dia aconteceu um negócio tão ruim, mas tão ruim, que você não gosta mais daquela música. Você escuta, você fica até com a dorzinha de cotovelo. Ah, essa música era tão boa, mas aconteceu aquela merda. Agora eu só consigo me lembrar daquela merda quando eu escuto essa música. Então, né, o estímulo, ele vai despertar no nosso cérebro esses processos. E ao despertar no nosso cérebro esses processos, o nosso cérebro vai manifestar na gente, basicamente, uma miscelânea do que a gente sentiu das outras vezes. Só que aí, o que acontece? Você não vai pegar só de uma situação do passado. Você vai pegar todas as situações do passado. Então, o teu sentimento, a tua emoção naquele momento, ele vai ser basicamente uma média, né, de tudo que você sentiu no passado. Claro que ela é uma média, não é a média aritmética, né? Ela é uma média ponderada, né? Ela é uma média que tem peso. Né? Vai ter uma situação na sua vida que teve mais peso sobre as outras. Né? Como a gente falou na aula passada, tudo que a gente pensa muito, né, a gente acaba falando. Tudo que a gente fala muito, a gente acaba fazendo. Tudo que a gente faz muito acaba se tornando um hábito na nossa vida. E o conjunto dos nossos hábitos, eles são respostas meio que automatizadas quando você vai navegar pelo seu dia a dia. Né? Então você tem o hábito de escovar o dente, se botar alguém para filmar, você vai ver que você escova, dá mais ou menos o mesmo número de escovadas no dente. Você não precisa nem mais pensar em escovar o dente. Ah, agora eu vou pegar aqui esse cantinho do dente lá de trás, agora eu vou pegar o cantinho do dente aqui. Não, você está escovando o dente pensando em 1 milhão de coisas. Por quê? Porque já se tornou um hábito, se tornou uma coisa automatizada, tá? Inclusive, se você pegar ali a ressonância magnética funcional e analisar uma pessoa durante uma tarefa habitual dela, você vai ver que é o mesmo circuito que fica ali rodando várias vezes, como se fosse mesmo uma programação. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Vamos aqui agora utilizar um pouquinho também da parte auditiva, né? Como eu falei. Bom, aqui antes da gente começar com a parte auditiva, eu vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é uma foto de uma ressonância magnética, tá? Então, o que ela está vendo aí? Ela está vendo quais são as áreas que são estimuladas pela música. Então, o que a gente consegue ver aí é que mostram que a música e a linguagem são processadas pelas mesmas redes neurais. Então, a gente vai começar a entender um pouquinho agora por que a música ela desperta tanto essas emoções na gente, né? Então, eu vou começar aqui botando uma musiquinha. E aquilo que eu falei, eu vou sair da tela agora, tá? Vou sair da tela, vou sumir da tela. E você aí do outro lado vai ler o que vai estar passando na tela e escutando também. E aí você vai entender tudo bonitinho, tá bom? Então vamos nessa. Vou sair.
antes deu. Não sei se o meu áudio saiu, então vou repetir, tá, galera? Alguém conseguiu reconhecer essa música? Alguém conseguiu identificar ela desde o início ou conseguiu identificar só depois de um tempinho, né? Então, agora eu vou voltar um pouquinho e vou dar uma comentada, tá bom? Vou dar uma comentada para que a gente possa entender um pouquinho o que aconteceu aqui, né? Então, tirando a parte fisiológica, tá? Porque a gente não está aqui para uma aula de anatomia, eu vou passar direto para as partes psicológicas, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem é que a música ela vem em frequência, né? Frequência sonora. Então, essas frequências elas tocam os nossos ouvidos, né? E a parte fisiológica que foi explicada aqui entra em ação para que possa enviar esse ritmo, esses padrões, essas frequências sonoras para o nosso cérebro, certo? E aí, como a gente viu, as notas elas são separadas umas das outras, né? E como a gente viu aqui também nessa outra tela, a gente precisa desvendar essas frequências sonoras. Então, por exemplo, vai ter um barulho do meio ambiente, né? Ao mesmo tempo que está tocando a música. O seu cérebro consegue separar o barulho do meio ambiente do barulho da música. Então, essa é uma das primeiras coisas. Pode ter gente falando, pode ter uma obra rolando e pode ter a música. Você consegue meio que identificar tudo aquilo. Como a gente viu na aula passada, o nosso cérebro não tem capacidade de processamento para processar e que a gente identificar e separar tudo ao mesmo tempo. Mas a gente consegue reconhecer tudo ao mesmo tempo. À medida que a gente foca em uma percepção, a gente vai conseguir ter mais informações dela. Então, se eu foco no barulho da obra, eu não escuto muito a música e nem escuto o que as pessoas estão falando. Se eu foco muito no que as pessoas estão falando, eu desfoco um pouco da obra, vou continuar escutando, mas não estou prestando atenção. Mesma coisa a música, estou escutando, mas não estou mais acompanhando ela. Ao passo que se eu escuto a música e vou acompanhando ali, meio que cantando na minha cabeça, eu vou desfocar um pouco do que a pessoa está falando e vou também desfocar um pouco do barulho da obra. A gente falou na aula passada que isso se deve ao fato de que a gente reconhece e capta, né, 11 terabytes do ambiente, né, e a gente só tem a capacidade de processar 110 megabytes por segundo. Então a gente pega 11 teras do ambiente por segundo e processa 110. Uma conversa já gasta 60 terabytes, 60 megabytes do nosso processamento. Por isso que eu não consigo conversar com duas pessoas ao mesmo tempo se elas estiverem falando juntas. Porque eu vou precisar de 120 megabytes. É mais do que eu posso processar. Claro que eu vou escutar as duas pessoas, mas concorda que você não vai conseguir identificar todos os detalhes de cada uma delas? Se você focar no que uma está falando, você perde um pouquinho da outra. Se você focar na outra, você perde um pouquinho da anterior. Se você tentar focar nas duas, você vai ver que você vai perder informação no meio do caminho. Então, é isso que vai acontecer. Bom, além disso, né, o seu cérebro ele vai começar a reconhecer aquela música. Por exemplo, entender se os intervalos dissonantes são desejados ou o resultado dos erros dos músicos. Imagina que você conhece uma música muito bem e aí você vai para uma boate para escutar uma banda cover dessa banda que você gosta e vai tocar essa música que você gosta, que você conhece muito bem. Provavelmente, se um dos músicos cometer algum erro, você vai reconhecer. Provavelmente, se algum músico tiver ali com algum instrumento fora da afinação, né, da música original, você também vai perceber. Então, você consegue comparar, né, o que a gente falou. Você vai pegar a tua experiência passada e vai comparar com a experiência presente para você ter aquela emoção, aquele sentimento, aquela reação, porque é justamente essa contraposição entre o que você tem de experiência com o que você está vivendo naquele momento é o que vai não só construir a experiência atual, como vai reforçar experiências anteriores ou criar novas experiências com base em novos estímulos e novas respostas, beleza? Bom, aí aqui a gente mostrou, né, que o cérebro ele vai analisando cada coisa, né? Isso aqui é muito rápido, né? A gente passou devagarzinho para que você pudesse ler, mas isso aí normalmente acontece em questão de segundos, né? Às vezes até milissegundos, dependendo do processamento que vai ser feito. Aí aqui, como eu falei, é anatomia, né, gente? Aqui eu estou falando das áreas do cérebro que vão ser utilizadas nesse processamento, certo? Então não é aqui que a gente vai se focar. Uma coisa só que eu quero destacar daqui é que, ó, o cerebelo e o gânglios de base, eles são envolvidos na doença de Parkinson. Você já ouviu falar
Às vezes uma pessoa que tem mal de Parkinson, ela consegue se lembrar de música, então ela tem uma memória muito pequena, mas aí ela começa a cantar, e aí daqui a pouco essa memória, ela começa a cantar aquela música, ela não consegue se lembrar de muita coisa, mas a música ela lembra até o final, né? Aqui eu confundi um pouco o Parkinson com o Alzheimer, né? Então, assim, o Parkinson é aquela doença da tremedeira, lembra? Então isso tem a ver com a tremedeira. O Alzheimer, ele é aquela doença do esquecimento, né? Então, o que acontece? O Alzheimer, ele tem essa função, a pessoa esquece um pouco, e isso a gente já sabe por quê. Normalmente, não são todos os casos de Alzheimer, mas normalmente, pessoas com Alzheimer, elas têm um déficit de ômega 9 na baía de mielina, né? A baía de mielina é como se fosse a capa que cobre os teus neurônios, né? Então vamos imaginar aqui, ó, que aqui dentro desse fio passe um neurônio, tá? E aqui, essa parte vermelhinha que vocês estão vendo, é como se fosse a baía de mielina desse neurônio, é a capa que reveste esse neurônio. O que acontece com uma pessoa que tem Alzheimer? Essa baía de mielina ela começa a ter buracos, né? E aí o que acontece? A informação que é elétrica, ela começa a se dispersar por conta desses buracos. Então a informação ela não chega completa, certo? Mas olha que engraçado, uma pessoa que de repente teve uma vida envolta ou estimulada muito pelas partes musicais, às vezes ela consegue tocar uma música, que o cara não consegue lembrar 10 minutos não, o cara não consegue lembrar às vezes 3 minutos da vida dele, 10 minutos, a cada 10 minutos o cérebro dele meio que reseta, ele esquece do que aconteceu nos 10 minutos anteriores, isso pode acontecer, né? Ou então ele começa a esquecer das pessoas e começa a ter que ter estímulos para poder se lembrar delas, né? Mas esse cara pega para cantar uma música, ele canta, pega para tocar um instrumento, se ele for de repente um instrumentista, ele toca, né? Então a música ela tem essa questão, né? Por isso que a gente brinca que a música toca a alma, né? Porque ela pega esses problemas, né, fisiológicos e ela caga para eles, né? A gente obviamente tem que estudar mais o que acontece nesse momento, né? Mas se a gente for analisar, não era para isso acontecer, né? Se eu tenho uma perda de memória, por que a música me faz conseguir ter por aquele breve momento a minha memória restabelecida, pelo menos no que diz respeito àquela música, né? Isso é muito interessante. Bom, aí aqui a gente, né, já pegou o cérebro analisando e pensando, né, pô, será que é Michael Jackson? Como eu mostrei para vocês, isso foi uma música acústica, né? Essa música gravada ou ao vivo, né, com a banda, com o Michael Jackson cantando, ela é bem diferente, né? Mas dá para você reconhecer ela tranquilamente, certo? Bom, então aqui como eu falei, basicamente as áreas do cérebro que vão estar envolvidas com isso, né? E aqui tem um recorte de todas as áreas envolvidas durante a música, né? Então, como a gente está vendo aí, são muitas áreas envolvidas, né? E quando estamos ouvindo música, existe então uma vasta rede de neurônios que trabalham juntas. É uma verdadeira sinfonia neural que busca e gera significado através dos nós de memória. Então foi aquilo que a gente falou agora há pouco tempo, né? A música ela vai se utilizar dos nós de memória para que a gente possa reconhecer ela, né? E ela também vai ser capaz de nos transportar, né, no espaço-tempo aí na nossa mente para aqueles lugares, né? Você escuta uma música e você consegue se lembrar de diversas situações em que elas estavam envolvidas. Então, basicamente, eu peguei essa primeira parte introdutória para que a gente entenda como é que funciona o nó de memória na prática, né? Estímulos, mesmo que não sejam estímulos muito diretos, né? Estímulos como uma música, elas têm a capacidade de nos transportar, e isso faz com que a gente, às vezes, entre num estado diferente, né? Como, por exemplo, é o estado de flow, né? Aqui eu falei aqui, né? É por isso que a música estimula o cérebro e é tão bom em acessar memórias e é capaz de nos fazer entrar em estado de flow. Bom, Alexandre, que estado de flow é esse? Aguenta aí, segura um pouquinho que já a gente vai falar sobre o estado de flow do Mihaly Csikszentmihalyi. Antes, eu vou só te participar que o estado de flow, basicamente, ele é um estado onde a gente tem a psicologia e a experiência perfeita, né? O que significa com a experiência perfeita? É aquele estado onde você tá tão imerso numa experiência que você acaba esquecendo de ir no banheiro, acaba esquecendo de comer. Quando você olha, já passaram horas e você está ali imerso naquela experiência.
Então, esse é o estado de flow. Tá? A música ela é muito capaz de nos levar para esse estado de flow, que é o estado da experiência perfeita, da psicologia perfeita. Tá bom? Bom, mas antes da gente focar no estado de flow, a gente vai falar um pouquinho sobre a reengenharia de mercado. Né? Por que hoje a neurociência ela é tão importante no mundo, né? E o que aconteceu no cenário político, econômico, social, que faz com que a gente tenha hoje um foco tão grande na neurociência, né? Bom, eu vou começar pegando um recorte da economia, né? E como é que ela se tornou de uma economia de commodities para uma economia da transformação, uma economia de experiência, né? Bom, aqui vocês podem ver, né? A cada andarzinho que aqui vai subindo, a gente vai aumentando a diferenciação, ou seja, a gente vai aumentando a personalização da experiência, certo? Beleza? Bom, e aí o que acontece? Aqui a gente tem uma escala de preço também, tá vendo? Então, quanto mais a gente vai vindo aqui para a direita, a gente vai tendo mais preço, né? Um preço maior. Por quê? Porque esse daqui não tem quase diferencial, né? E aqui ela tem já muitos diferenciais, né? Aqui em cima, né? E aí a mesma coisa de relevância. Aqui ela é irrelevante, um pouquinho relevante, e ela vira mais relevante à medida que esses andares vão saindo. Por quê? Porque vai ganhando personalização. Então ela vai se tornando mais relevante à medida que ela vai ganhando personalização. Aqui a gente também tem o cenário contrário, né? Voltando, né? Como se fosse voltando no tempo aqui nos cenários econômicos. A cada vez que a gente volta um estágio, a gente está comoditizando um pouco mais. Então aqui, ó, você sai da commodity pura e simplesmente para uma personalização grande, onde você vai ganhando personalização e perdendo comoditização a cada estágio desse, beleza? Então, explicado aqui o gráfico. Bom, esse é o estágio que a gente está aqui no Brasil, tá? Alguns outros países mais desenvolvidos, eu sei que essa palavra já não é mais o que representa, né? Países desenvolvidos, subdesenvolvidos, isso e aquilo, né? Mas existem países que têm, por capacidade econômica, né? Então, às vezes até cultural, ela tem uma capacidade melhor em uma determinada área. Né? No caso do Brasil, a gente não é, digamos assim, a ponta da economia. A ponta da economia são outros países, como os Estados Unidos, o Japão, Inglaterra, né? E por aí vai. Então, esses países, eles já trabalham com a economia da transformação. E a gente está com um pezinho lá já. A gente já trabalha a economia da transformação há alguns anos. Mas a gente ainda está, na maior parte, imersos e vivendo a economia da experiência. Beleza? Até por conta também de uma questão social. Né? A economia da transformação, muitas das vezes, requer um poder econômico da sociedade maior. Até a economia da experiência, ela requer esse poder econômico um pouco maior, né? Porque, por exemplo, hoje você vai num show, num Rock in Rio da vida, você vai pagar aí 300, 400 pila no mínimo. Ingresso mais barato, você vai pagar esse valor. Vale? Vale. Por quê? Por causa da experiência. Agora, é todo mundo que tem capacidade de pagar essa grana? Não, não é. Né? Principalmente no Brasil, a gente sabe disso. Por mais que o Rock in Rio tivesse capacidade para todo mundo, né, ele não teria como encher, porque muita gente não tem condição de pagar 300, 400 reais para um dia de experiência, certo? Fora o que você vai comer lá, fora por exemplo, eu quando vou pro Rock in Rio eu vou de Uber, então tem Uber para ir para voltar, para não pagar estacionamento, porque estacionamento é um saco, voltar dirigindo é um saco, você pode se acidentar, etc e tal. Você chega lá dentro, você vai comer, você vai beber, né? Então você vai gastar muito mais do que essas 300, 400 pilas. Isso aí vai ser a metadinha, né? Do que você vai gastar. Então você vê que nem todo mundo consegue estar na economia da experiência. Quanto mais a gente tiver uma sociedade com poder aquisitivo, a gente vai poder mais estar nessa economia da experiência, tá bom? Mas vamos voltar um pouquinho e ver como é que a gente chegou na economia da experiência, como a gente chegou na economia da transformação. Bom, isso aqui a gente está pegando um recorte lá do momento agrário do mundo, né? Onde a gente plantava e vendia commodity, né? O que era essa commodity? Era o feijão, o arroz, o bem. Só que
onde é que essa commodity é plantada? É plantada na terra, concorda? Então, o que valia aqui nesse momento de commodity de extração era a terra, o bem era a terra. Né? Então, quanto mais terras você tinha, mais você conseguia plantar commodities e vender. Então, você tem aí, ó, olha os movimentos econômicos e sociais que você tem aí. Você tem o produtor de terra, né, que é o cara que está ali produzindo naquela terra. Aquela terra, às vezes, é dele, às vezes não é. Né? Se a gente for voltar aí no tempo, a gente vai ver que muitas dessas terras, se a gente pegar ali a época de Cristo, essas terras normalmente eram nos templos. Né? Se a gente pega antes de Cristo, também, né? Você tinha uma. Porque você tinha, antes de Cristo, e até na época de Cristo, na verdade, na época de Cristo, um pouco menos, né? O Império Romano já não era tão assim. Mas antes de Cristo, o poder político ele estava na mão do clero. Né? Então era um poder espiritual. O poder político ele provinha do poder espiritual. Né? Por quê? Porque até a própria palavra religião ela significa religar. Então é como se fosse uma reconexão entre o ser humano e Deus, certo? E aí quem é que fazia essa conexão? Era o clero, né? Eram os sacerdotes. Então eles tinham o poder divino, né? Porque a gente tem que separar aqui duas coisas muito importantes. Uma é o Estado e a outra é o governo, né? Então o Estado é aquele país, é a infraestrutura dele, é o povo que tem nele, né? Isso tudo faz parte do Estado, são os bens que tem ali. O governo é como essas estruturas elas funcionam, né? Como é que esse sistema ele se interliga e funciona? Então, assim, a terra é de alguém, tem alguém para plantar, aí alguém pega esse plantio e vende, né? Porque ele vai plantar aqui 1.000 cenouras, né? Ele não vai comer 1.000 cenouras. Então ele vai vender a parte excedente disso. Isso aí começa a trazer o comércio, né? E aí o comércio, através dessas vendas, ele começa a gerar outros bens, porque eu compro isso, vendo aquilo, e aí a gente começa a trocar as coisas, né? Então começa a ter aí uma economia de bens e serviços. Mas calma, vamos voltar aqui na commodity, na extração, que a gente ainda está aqui. Então, o que acontece? Quando o principal bem era terra, a gente tinha lá todas aquelas guerras por terra, né? O próprio Império Romano, que eu estou pegando aí de Cristo para cá, né? Mas a gente tem aí uma história, com certeza, muito maior antes do que a gente tem para cá, né? Então, para trás, a gente tem uma história muito maior do que tem para frente. Né? Então, achados arqueológicos já encontram aí civilizações de milhões de anos antes de Cristo, né? Então a gente vê aí que a gente tem muita coisa para aprender em relação aí a civilizações. Mas, né? Tô pegando aqui um recorte mais novinho, né? De Cristo para cá, né? Porque basicamente eu acho que é uma informação temporal que todo mundo vai entender. Estamos no ano de 2022. Agora que eu estou gravando essa aula, e então a gente está falando aí de um período de 2022 anos para cá, um pouquinho antes, milzinho anos antes aí, por aí, né? Mas digamos assim, esse quadro econômico, ele provavelmente se repetiu outras vezes na história da humanidade. Se a gente pegar esse recorte aí de um pouquinho antes, 2.000 anos antes de Cristo para cá, a gente vai ter um recorte aí onde a commodity era a terra, né? O principal bem de consumo era a terra, e esse bem estava atrelado ao templo, ao clero, né? Ao sacerdote, etc. E normalmente eles eram o Estado, né? Eles faziam parte do Estado, era quem organizava o Estado. Tanto que se você pegasse as civilizações antigas, a parte do templo, ela é, tipo assim, 1/3, 1/4 da cidade inteira. Né? Então, o Estado é ali, certo? O governo é justamente esse sistema operando. Né? E normalmente você tem representantes do governo. Então, lá na Grécia você tinha o Senado, né? Depois você tem ali o imperador, que também tem os seus governadores, os seus representantes, digamos assim. E o clero, nessa época, ele ainda estava ali muito coladinho com o Estado, né? Então, o governo, o Estado, hoje, por exemplo, no Brasil, a gente tem uma representante do governo e do Estado, né? Que é o presidente da República, né? Que é uma mini monarquia, né? Você tem ali, você manda ali durante 4 anos, só que você não tem o poder absoluto,
né? Esse poder, ele é o maior que existe, mas ele não é absoluto, né? Até para você não entrar aí nos regimes ditatoriais, né? Aquela coisa toda. Isso é papo outra história, né? Mas vamos voltar aqui. Então, quando o bem era terra, você não tinha muita personalização, né? Pô, o cara ali plantava na terra, se a terra é dele, show de bola. Se a terra não é dele, ele, além de plantar e tirar uma parte para ele, outra parte para vender, ele tem que tirar uma parte também para contribuir com os impostos, né? Então, o imposto ali, ele basicamente, ele é tipo assim, o direito de você pisar nessa terra. Essa terra faz parte do patrimônio do templo, ou então do feudo, né? Ali a gente já dando um pulinho aí para a Idade Média. E aí você, para poder utilizar-se dela, né, você vai ter que me pagar um imposto. Então, é a contribuição para o funcionamento ali do Estado, do poder militar, né, da ordem, de alguma maneira. Então, tá tudo ali a ver com a terra, certo? E aí, como a gente falou, né, você tem terra, você planta, você tem um excedente, aí você tem uns bens. Você começa a vender aquela parada ali na feira, né? Você começa a gerar o comércio, começa a gerar o comércio internacional, né, e tudo mais. Bom, depois de você vender esses produtos, né, e assim, eu vou longe agora, tá? Eu vou te dizer que essa venda de bens aqui, ó, esse momento aqui de bens, né, ele se estende desde lá do início da agricultura até hoje, né? Em alguns lugares você vai e você compra ali o bem quase commodity, né? Eu lembro na minha infância, isso não tem muito tempo, isso vai ter uns 20 anos atrás, 20 não, vai ter uns 30 anos atrás aí, 25, 30 anos atrás, na minha infância ainda tinha armarinhos, né, armazéns. Então você ia lá para comprar, de repente, café, você não comprava, você podia comprar o café ensacado, já no mercado, normal, bonitinho, que era muito mais caro, mas você podia ir lá no armazém, o cara via, te vendia ali 1 quilo de café direto aquelas paradas que hoje tem em pet shop, né, pra pegar a ração ali avulso, o cara ia, metia aquele negócio na saca de café, jogava num saquinho de pão ali, parecido com saquinho de pão, fechava, pesou 1 quilo, pá, leva para casa, né? Então isso isso são os bens, né? Depois você começa a ter uma questão mais ligada ao serviço, né? Então assim, pô, eu tenho o bem e agora eu tenho o serviço. Que tipo de serviço é esse? Agora eu tenho um supermercado, que eu pego lá tudo embalado, pô, o cara já corta o queijo para mim, não preciso levar para casa aquela pataca de queijo e cortar com aquele negócio. O presunto também, não preciso levar uma pataca de presunto e cortar com aquele negócio. Eu vou lá e já pego tudo cortadinho, bonitinho. Às vezes aí tem o presunto com gordura, presunto sem gordura, o cara leva na minha casa, tem o delivery, né? Eita, que a cachorrada ficou doida agora. Então tem o delivery, você começa a gerar serviços, né? E aí depois de gerar serviços, você começa a gerar uma experiência, você começa a perceber que o cara está muito mais disposto a pagar por uma experiência do que por um serviço. Então, por exemplo, ao invés de você, vou trazer aqui para o ramo de joia, né? Ao invés de você ter o cara, joia é meio complicado, né? Como é que eu vou fazer ali para o cara, roupa cara, joia muito bacana, né? Como é que eu vou fazer para o cara, né, fazer um delivery de joia? Complexo, né? Vai ligar ali pro Uber Eats e vou mandar aqui um cordão de ouro que vale 25 mil reais, né? Vai dar merda, né? Com certeza. Então, por exemplo, algumas dessas lojas, só para exemplificar aqui a experiência, lojas de joia, por exemplo, tem lá o seu caderninho Black, né? O que é o caderninho Black? É o caderninho dos principais compradores, aquela galera ali, ó, nata da nata da nata. Eu pego ali aquele cara é o cara que mais gasta dinheiro com a minha empresa. E aí eu vou ficar esperando ele voltar lá na minha joalheria para comprar? Não, pô, porque eu sei que ele vai, se eu estimular ele vai poder comprar. Então o que eu faço? Eu mando ali, ó, todas as joias para casa daquele cara na maleta, né? E aí, beleza, eu vou ficar com essa aqui, com essa, mas eu quero experimentar, eu não vou comprar agora não. Aí o cara vai e deixa uma autorização. O cara assina ali para saber que se ele perder aquela joia, ele tem que pagar de qualquer maneira, né? E às vezes a pessoa vai e usa aquela joia, né? Ou então a pessoa usa e faz um merchandising, né? Como a gente fala de artistas aí. Então, a gente começa a gerar novas experiências, né? A mesma coisa com loja de roupa, né? Tem loja de roupa que manda a mala da coleção nova para clientes muito especiais. Aí o cliente já pega ali, já tem tudo do tamanho dele, pega, veste,
Legal, quero ficar com essa, já pega, fecha a mala, a pessoa vai lá buscar a mala, já sabe quais peças a pessoa ficou, já passa o cartão ali, ou então tem o QR Code, o cara já paga ali no QR Code, né? Então a experiência dele é diferente. Aí, claro, se a gente leva para o âmbito de Rock in Rio, para outras coisas é muito mais latente, né? A gente consegue entender muito melhor essa questão da experiência. Mas a questão da experiência, ela também está atrelada, por exemplo, ao ponto de venda, né? Você entra no ponto de venda e aí tem uma música bacana, tem coisas relativas ali ao que você está fazendo, aí tem um estímulo aqui, um estímulo ali, por exemplo, uma Disney World, né? Um parque de diversões, você vai lá para ter experiências. Mas a experiência não se resume ao brinquedo, se resume ao parque. Você entra ali no hotel, o hotel é uma experiência, né? Então, a experiência é justamente isso, é você deixar a pessoa imersa sensorialmente, né? Em alguma coisa que vai gerar estímulos para ela relativos ao que você está passando. Se eu vou no Rock in Rio, você vai ter ali meio que um parque de diversões, que é para você, né, ficar mais eufórico ainda. Então eu estou trabalhando diversos sentidos ali naquele momento. Pô, tem a música rolando em vários palcos ao mesmo tempo, então eu estou sendo estimulado o tempo inteiro. Tem cheirinho de comida, tem bebida, tem tudo. Então estou sendo estimulado novamente, né? Aquele próprio ambiente, ele tem um monte de coisa maneira visualmente falando. Eu vou tocar nas coisas, elas têm textura, elas têm alguma coisa de diferente. Eu começo a receber estímulos que vão fazer parte do meu cérebro, que vão enaltecer essa experiência. E aí lá na frente, quando eu tiver algum outro estímulo parecido, provavelmente eu vou lembrar dessa experiência. É por isso que na Disney, quando você sai de um brinquedo, você já cai na lojinha. É na lojinha, né? A lojinha. Por que na lojinha? Porque você, primeiro, que você tá eufórico ali, né? Você tá uau, tá num sentimento bacana, que vai te proporcionar estar mais aberto aos estímulos do ambiente. E se você entra na lojinha, qual é o estímulo do ambiente? Compra, né? E aí o que o cara coloca ali? Ele coloca uma camisa, um souvenir do brinquedo, ou então do brinquedo que representa o filme X e Y. E aí você vai e paga caro pra caramba naquele produto licenciado, leva para casa. Porém, o que acontece? Quando você leva esse produto licenciado para casa, e, sei lá, pode ser uma camisa do Mickey. Alguém vira e fala, olha que camisa legal que você tá passando. Olha, essa camisa eu comprei lá na Disney. Aí você começa a contar uma historinha, né? Então o que acontece? Olha o poder, né, da experiência. Você comprou um produto, o cara tá perguntando para você sobre o produto e você tá fazendo merchandising ali da Disney, né? Você tá vendendo ali o peixe da Disney. Então, esse é o poder da economia da experiência. E o que diferencia a economia da experiência da economia da transformação, né? A economia da transformação, já fala o nome, né? Você sai daquela experiência transformado. Hoje a gente vê muito isso, imersões, mentoria, curso disso, curso daquilo, que aí você vai e compra o cursinho, daqui a pouco tem um curso presencial na tua cidade, né? E aí você tem um curso presencial na tua cidade, mas também tem uma mentoria. Então o que você está fazendo ali? Você está comprando algo que vai te deixar transformado. Olha que interessante que eu vou falar agora. Você lembra dos Simpsons, desenho dos Simpsons? Se você é como eu aí, que vê as Simpsons desde a década de 90, ou que, né, vê aí 2000, um pouquinho para cá, ou se não viu, pega um episódio antigo, alguns episódios antigos para você ver, o que vai acontecer? Você vai ver que tudo que eles compram vem com um DVD ensinando o cara a fazer. Então o cara compra uma churrasqueira, vem um DVD ensinando o cara a montar a churrasqueira. O cara compra um armário, vem um DVD mostrando. DVD não. A gente pegar episódios aí da década de 90, vai vir um VHS. Né? Então vem um VHS ali para você colocar o VHS e ver como é que faz para montar a churrasqueira, para montar o microfoninho, né? Então, assim, os produtos são vendidos, né? E você sabe como transformar aquilo que chegou no teu produto final, né? Então, nesse processo, você sai transformado também. Por quê? Porque você aprendeu, né? Então, hoje você vai vender lá uma apostila de marketing digital? Ninguém vai comprar uma apostila de marketing digital. Por quê? Porque o cara depende só dele ali, ó. Pô, vou ver aqui essa apostila e tal, blá, 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 não vou comprar. Agora, se o cara tem ali uma aula, o professor ensinando ele a fazer, e aí ele recebe uma apostila como complementar para quando ele for fazer, se ele esquecer, ele olhar,
já está mais vinculado à economia da transformação. Por quê? Porque eu estou vendendo um produto ou um serviço para alguém que vai deixá-la transformada ao final do processo, ou seja, ela vai sair diferente de como ela entrou. Beleza? Bom, e aí, já que a gente está na economia da experiência, vamos, né, explorar essa economia da experiência, né? Como é que a gente explora a economia da experiência? Bom, a primeira coisa é que a experiência ela é customizável. Cada um vai ter uma experiência diferente. Se eu paro aqui com 20 pessoas, coloco um equipamento de eletroencefalograma ou de ressonância magnética. Mas ressonância magnética, eu não sei se eu falei isso na aula passada, mas só um parênteses aqui rápido. Tem um conteúdo lá no meu Instagram, alexandre.neurodesign, que eu testo comendo chocolate e comendo salada. Olha a encrenca. Eu adoro chocolate e gosto de salada também. Juro por Deus, gosto mesmo, não é mentira não. Ó. Juro por Deus que eu gosto de salada. Mas de chocolate, não tem nem comparação, né, galera? O que acontece? Quando a gente vai analisar por ressonância magnética, o nosso hardware cérebro, ok? Nosso hardware, nosso equipamento, que é 98% igual entre todos os seres humanos, salvo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, que pode estar ligada à parte genética, que pode estar ligada à doença, que pode estar ligada a um acidente, que pode estar ligada a um monte de coisa desse tipo. 98% do nosso equipamento cérebro é igual, né? Então, se eu como uma salada aqui no Brasil ou como uma salada na China, na Índia, no Japão, nos Estados Unidos, na Rússia, onde quer que seja, o que vai acontecer? O meu equipamento cérebro, ele vai ter as mesmas áreas que estimularam a língua aqui, a boca, lá no cérebro, para mim, para todo mundo. As mesmas áreas que fazem parte do estímulo do movimento peristáltico, que vai levar o alimento até o meu estômago, é a mesma área. As células Y que vão jogar grelina no meu estômago, que é um dos hormônios da fome, né, ele também vai ser estimulado com outras pessoas. E aí começam as diferenciações. Por exemplo, o núcleo accumbens, que está relacionado à recompensa, se de repente uma pessoa que gosta muito de salada vai estimular muito o núcleo accumbens. Um cara que gosta só um pouquinho vai estimular um pouquinho menos. Então, o hardware ele vai ser utilizado igual para todo mundo. Vai ter pequenas diferenças? Vai ter. Mas onde estão as maiores diferenças? No software. No software Alexandre Magno. No software Ingrid Matias. No software Daniel Brick. Entendeu? Cada software, né, cada um de nós, ele vai tratar a experiência diferente. Por que vai tratar? Porque os estímulos que a gente teve durante a nossa vida foram diferentes. Por mais que você tenha um irmão gêmeo, por mais que você seja vizinho de porta da pessoa, os estímulos que ela teve, como ela reagiu a esses estímulos, são diferentes dos estímulos que você teve e como você reagiu. Mesmo que vocês tenham tido basicamente os mesmos estímulos, né, tem um momento ou outro que esses estímulos foram diferentes e essas diferenças causaram interpretações diferentes, sacou? Então, ao interpretar de forma diferente, eu crio uma experiência diferente, certo? Então, se a gente pega todos esses estímulos do dia inteiro, de todas as pessoas, de toda a vida, a gente consegue ver facilmente que uma pessoa não vai ter o mesmo software que a outra. Ela pode ter um software parecidaço, mas é diferente. Se a gente for analisar, botar o microscópio ali, você vai ver que o software é diferente, né? E o que eu estou lidando como software? Estou lidando que o software são as experiências que a pessoa tem gravada no cérebro dela, e quando ela recebe um estímulo novo, esse software vai reagir. Reagir de que maneira? Com as frequências neurais. Aí sim. As frequências de um estímulo, quando a gente coloca o eletroencefalograma, elas são completamente diferentes. Eu posso colocar aqui eu comendo salada, um outro cara aqui da África comendo salada, e um outro cara aqui que, sei lá, meu amigo de infância comendo salada. Teve muitas experiências parecidas com as minhas. O nosso eletroencefalograma vai ser completamente diferente. Por mais que no final eu goste de salada e outra pessoa também, o outro pode não gostar. Por mais que eu goste, o outro pode não gostar tanto. Por mais que eu goste, o outro pode gostar também, mas teve alguma coisa ali que deu um gostinho ruim. E aquela experiência
foi ruim, as outras não, mas aquela foi ruim. Como é que a gente vê isso? Através das frequências neurais, ondas alfa, beta, high beta, low beta, teta, gama e por aí vai, né? Cada frequência neural vai conseguir ajudar a gente a entender a parte emocional daquela pessoa, certo? Como é que a gente pode entender melhor ainda a parte emocional daquela pessoa? Através de sangue e saliva, né? Analisando os hormônios. Sangue é foda, né? Desculpa a palavra aí, mas pô, você tá ali fazendo uma experiência, vem o cara já agulhada sangue. Pô, já quebrou a experiência, né? Tirar a saliva é mais tranquilo. Você pega lá o suave, passa aqui na saliva, bota na... Pode ser um suave de 4 meses de duração, que tem um líquidozinho, tem tipo uma gelatina ali, você bota. Pode ser um outro suave que você tem que tirar, já botando o negócio, já pegar o motoboy, vai pra clínica, meu filho. E não tem problema. Você tem essas duas opções, por exemplo, para analisar hormônio, tá? Então, o que acontece? A experiência ela tem que ser customizável. Então, por mais que a tua loja seja um ponto de venda físico, que vai ter ali as mesmas promoções, os mesmos estímulos para todo mundo, no finalzinho você pega ali o telefone do cara, manda pro cara alguma coisa, manda um desconto na roupa que ele já comprou, né? Tipo, eu comprei uma camisa preta, o fulano comprou uma camisa preta de botão, então eu já recebo, de repente, um upsell, a camisa de botão é mais cara, né, e tal, ó, vou mandar uma camisa de botão aqui pro Alexandre, mas uma camisa preta, porque eu sei que ele gosta de camisa preta. Ah, vou mandar aqui pro cara que comprou o blusão preto, a camisa normal preta, porque eu entendo que ele gosta de preto, né? Então eu vou agora fazer talvez um downsell ou um cross-sell, né? Eu vou vender um produto mais barato ou simplesmente vou vender um outro produto, né? Então é assim que vai funcionando a customização. Você pode customizar ela depois da experiência, mas o ideal é que a experiência seja customizada. Então, muita gente, você chega numa loja hoje, sai, você tem cafezinho, você tem isso, você tem aquilo, você baixa um não sei o que, você bate no QR Code ali para já pegar a promoção, você baixa o aplicativo e libera a promoção para que você possa depois receber mais estímulos naquele aplicativo, né? Então, serviço, então, é mais fácil ainda, né? O serviço, quando você vai desenvolver esse serviço, ele praticamente já é customizado, né? Porque o serviço de, por exemplo, dedetização da minha casa é diferente do serviço de dedetização da casa aqui do lado. Por mais que a gente vá contratar o mesmo pacote, né, na casa do lado, a barata está num lugar, aqui está em outro. No casa do lado passou um rato em algum lugar, aqui passou em outro, e assim por diante. Tá? Então, o serviço ele é muito mais fácil de ser customizável. Tá? Mas os produtos você também consegue customizar, seja através de um pós-venda, seja através de um pré-venda, né? Ou até mesmo ali no momento da venda, né? De alguma maneira entender a necessidade daquele cliente e conseguir contribuir com que aquela experiência seja mais bacana, tá? A outra questão é que seja intangível, né? Então a experiência ela é muito intangível. Você tem a parte objetiva da experiência e a parte subjetiva. Você vai no Rock in Rio, você pode guardar a pulseirinha, vai tirar umas fotos, né, e tal, mas parte daquela experiência foi intangível, né? Até por isso que ela é tão especial. Porque, por mais que você vá no Rock in Rio de novo daqui a 2 anos, você não vai sentir a mesma coisa que você sentiu naquele. Pode ser melhor ou pode ser pior, mas a experiência vai ser diferente. Por quê? Porque os estímulos foram diferentes. Por mais que o cara coloque o mesmo Rock in Rio, a mesma estrutura, as mesmas pessoas trabalhando, você não vai perambular ali, digamos, pelaquela edição do Rock in Rio como você perambulou no anterior. E por mais que você perambule, né, vão acontecer coisas diferentes, né? Vai ter uma pessoa que vai esbarrar em você que não esbarrou no anterior. Vai ter uma pessoa que vai virar e vai te dar alguma coisa que não te deu no anterior, né? Então, você vai ter aí uma questão intangível, né? Que já que faz parte da experiência, essa parte subjetiva, né? Ser intangível não significa que a pessoa precisa esquecer, né? Ela tem que ser também memorável, né? Então, uma coisa que a gente vê, porque a gente já falou na aula 1, né? Tudo que você vê muito, que você pensa muito, você fala. O que você fala muito, você faz. O que você faz muito se torna um hábito, né? Então, a fazer com que essa pessoa repita processos daquela experiência faz com que ela seja mais memorável, tá? Que aquela memória ela seja mais facilmente, que ela passe, né, do estágio de memória de curto prazo para memória de longo prazo. Né? A memória de curto prazo ela vai ficar todo o teu estímulo do dia, mas à medida que você vai
repetindo aquele estímulo de alguma maneira, ou fortalecendo aquele estímulo de alguma maneira, você vai criando conexões neurais que podem chegar ao nível de se tornar um hábito, né? Que é aquela conexão que você nem pensa mais, né? Mas normalmente um estímulo novo gera uma nova conexão, mas aquela nova conexão, ela pode sair dali e desconectar, assim, com uma tranquilidade, tá? Ela tem que ser reforçada, certo? Como eu posso fazer para transformar, para me certificar que a minha experiência seja o mais memorável possível? Você pode utilizar vários canais sensoriais, né? Por quê? Quando eu vejo alguma coisa, essa visão do que eu estou tendo, ela é processada no lóbulo occipital e ela vai ser direcionada para determinadas áreas onde a memória vai estar ali presente também, né? Vi aqui esse negócio, vou gravar aqui na memória de curto prazo. Se eu continuar usando essa informação, eu jogo ela para longo prazo, beleza. Aí você tem a informação visual, um canal. Você tem uma gravação ali, visual. Aí, se tiver informação auditiva, você vai processar em outras áreas, certo? Relacionadas à audição, que também vão gravar aquela experiência na memória de curto prazo, podendo levar ela para a memória de longo prazo. Então, a gente está falando de 2 canais. Eu estou vendo um cavalo na minha frente e ele relinchou. Opa, facilitou. Né? Se eu ouvir só o cavalo é uma coisa, agora o cavalo relinchou é outra coisa. Vai me ajudar a me lembrar eu estava aquele dia, vi o cavalo e ele, inclusive, relinchou. Né? Outra coisa que pode acontecer ali é o cheiro, né? Então, tô sentindo aquele cheiro, tô novamente gravando em mais um canal sensorial, que é o canal olfativo, né? Então, essa informação vai ser processada, vai ser jogada para a memória de curto prazo e ela pode se tornar a memória de longo prazo. 3 canais aí. Viu o cavalo, ele relinchou e tava fedendo que só um porco. Não sei se aquele era um cavalo ou era um porco. Se eu fosse cego, achava que era um porco, mas eu vi que era um cavalo. Se eu fosse surdo, né, não escutasse ele já, eu ia achar que era um porco e um cavalo. Ele tão fedorento que estava aquele cavalo. Ajudou você a lembrar. Né? Se você meter a mão no cavalo, aí mais um canal sensorial, tato, né? Você vai sentir ali o pelo do cavalo, vai sentir a musculatura do cavalo, um cavalo forte, um cavalo fraco, um cavalo bonito, um cavalo feio. Claro, você meteu a mão ali, o pelo tá escovado, não tá escovado, é quase um cavalo selvagem, aqui, o pelo todo louco, né? Ou não, tá um pelinho aqui, cavalo de aras, cavalo campeão, né? Enfim, né? O cachorro ficou doido. Eu falei de cavalo ao ciúme. Faz parte. Então, a parte da memória, ela também vai ser facilitada se você tiver diversos canais sensoriais. Eu até botei aqui, multissensorial em vermelho. Por quê? Porque a experiência, quanto mais canais sensoriais estiverem envolvidos nela, mais fácil vai ser com que a pessoa se lembre daquela experiência no futuro, tá bom? Outra coisa da economia da experiência, ela é exclusiva, né? Então, assim, como eu falei agora, né? Cada um tem uma experiência diferente, mesmo que tenha recebido o mesmo estímulo e mesmo que tenha tido mais ou menos a mesma criação ali, né? Então, só o fato de ser uma experiência já torna ela meio exclusiva, tá? Quanto mais você puder deixar ela exclusiva, mais legal vai ser, né? Por exemplo, a Nike tem lá um monte de tênis, mas você pode comprar um tênis e customizar ele, né? Além de você ter ali a parte da customização, você tem a parte do exclusivo. Porque se é você quem está pintando ali, mandando fazer, provavelmente ninguém vai ter igual ao seu, né? Então ele virou exclusivo. Aqui, gente, essa parte 5 eu já tomei até um tiro aqui no coração. Eu tô sofrendo, juro por Deus. Tô sofrendo porque tá escrito engajamento. Nossa, que tiro no coração. É engajamento, sem esse N danado que tá aqui, apareceu. Esse PDF é um pouco antigo, gente. E aí ele tava com esse erro, eu nem vi quando começou a aula. Se eu tivesse usando o PDF mais novo, ele não tava mais com esse erro. Mas o PDF mais novo, ele também não tá com algumas coisas que eu tirei, né? Mas eu tirei por conta de apresentações que eu tenho que fazer, que às vezes são muito rápidas, tem tempo, né? Aqui na internet a gente não tem muito disso, né? Pode ficar um vídeo de 3 horas, ver quem quer ver 1 hora, depois ver mais 1 hora e assim por diante, né? Mas eu tenho que reconhecer aqui, desculpem-me, isso foi uma gafe daquelas. O certo é engajamento, sem esse N sem vergonha aí, tá, pessoal?
Então, o que acontece com o engajamento? É a pessoa interagir com aquilo ali. Então, botei o telefone na frente de alguém, não adiantou nada. Botei com um joguinho ali, aí o cara vai, pega, começa a jogar. Ele se engajou, certo? Então, o que você puder fazer para tornar aquela experiência engajante vai ser bacana. Você vai ali, por exemplo, no Museu da Manhã, né? Pô, você tem lá informações de um museu, como qualquer outra. Só que você interage com aquelas informações, né? Você pode clicar aqui, clicar ali, e aí você vai entrando, e você vai vendo, e tem joguinhos também ali e tal, misturados, e aí você vai se engajando com aquela experiência. E o que o engajamento é bom? Porque ele vai te ajudando a entrar no estado de flow, né? Você pode até não entrar no estado de flow, mas ele vai contribuir para que esse estado, digamos assim, você tem ali uma nota do 0 ao 100, você vai contribuir com que essa nota aumente ali do estado de flow. Por mais que eu não chegue no estado de flow, né, até porque tem coisas que vou entrar aqui na perfumaria para entrar no estado de flow. Difícil, né, gente? Você sentir um cheiro e entrar no estado de flow, não vai acontecer. Difícil, né? Mas você entra ali numa loja de videogame, num show de música, é muito mais fácil você entrar no estado de flow, certo? Então, só para a gente poder entender aí essa questão. Tem que ter perspectiva, né? Então, assim, aquilo ali, aquela experiência, ela tem que estar me levando de um ponto A a um ponto B, ou pelo menos me ajudando a que eu saia do ponto A e chegue no ponto B, né? Então, eu tenho que ter algum tipo de perspectiva com aquilo, né? Não é simplesmente algo por fazer, não tem um objetivo. Ah, beleza, Rock in Rio tem objetivo de quê, Alexandre? Pô, cara, Rock in Rio, quando você vai no Rock in Rio, qual a perspectiva que você tem? Pô, vou ter um movimento maravilhoso, vou ter um momento muito bacana, vou ver as bandas que eu gosto, vou me sentir feliz, vou de repente comprar ali um produto bacana ali que vai, pô, ser legal, vou encontrar pessoas, né? Porque, pô, tem um monte de amigo que gosta do Rock in Rio, então de repente vou encontrar ali pessoas que eu não vejo mais e tal, babá. Então, né, você tem que gerar perspectivas, né? Eu vou poder contar que eu estive no Rock in Rio, né? Então você vai como é que eu vou dizer? O cara, ele tem que estar pensando ali lá na frente no que ele vai levar de bom daquilo, sacou? Ele tem que olhar para aquela experiência e entender que lá no final dela ele está levando alguma coisa de bom. É quase que a economia da transformação, mas ele não quer sair transformado dali, sacou? Ele só quer que aquela experiência não seja uma perda de tempo, né? Ele quer sair daquela experiência com algo para si, né? Multissensorial a gente já falou, né? Quanto mais sentidos estiverem envolvidos, mais fácil vai ser da pessoa ficar imersa naquela experiência, talvez atingir um estado de flow, né? E será mais memorável, né? Vai facilitar com que daqui a um tempo aquela pessoa se lembre da experiência. A outra questão é a relevância. Como eu falei aqui da perspectiva, né? Não pode ser uma coisa boba, banal, sabe? Você tem que montar alguma coisa que seja relevante para a pessoa lá do outro lado, tá? Aí aqui eu não vou me ater a essa tabela, até porque eu já expliquei o que acontece na economia da transformação, tá? Então, basicamente, a gente está falando dos estágios que eu mostrei ali atrás, né? Com outras questões. Por exemplo, aqui na experiência, né? A gente tem a experiência, a gente tem os estágios, a gente tem a memorabilidade, a gente tem que ela é personalizada, né? Então ela é revelada durante o processo, né? Então a experiência você não chega, por mais que você tenha uma perspectiva, você só vivencia ela ali naquele momento, beleza? Então aqui tem alguns atributos dessas fases econômicas para vocês poderem dar uma estudada, né? E basicamente tudo que está aqui escrito eu expliquei naquele quadrinho, né, da escadinha do gráfico da economia, eu expliquei no quadro anterior, tá bom? E aí vamos falar da economia da transformação, né? Porra, Alexandre, falou da economia da experiência pra caramba, mas tem uma depois. Pô, qual é o depois? Me fala aí, pelo amor de Deus, né? O que tem na economia da transformação? Bom, a primeira coisa é que o tema é uma experiência, né? Como eu brinquei aqui dos Simpsons, o cara comprou uma churrasqueira, mas ele levou o VHS, olha quanto antigo é esse episódio, levou o VHS para casa, botou no videocassete dele e viu como é que se monta a churrasqueira. Então ele teve uma experiência com aquele produto. Ele viu e está ali metendo a mão na massa, está construindo sua própria churrasqueira, né?
Outra coisa, você tem que harmonizar os satisfatores. Aí agora eu vou pedir um parêntese novamente aqui para a gente falar sobre satisfatores e insatisfatores do Herzberg, né? Então esse cara, ele falou sobre isso em relação a estímulos do trabalho, né, do dia a dia do trabalho, mas a gente pode fazer analogias, porque todo mundo vai ter estímulos que vão satisfazê-los, né? Que, estímulo legal, fiquei bacana com esse estímulo. E tem outros estímulos que vão ser insatisfatores, né? Vai ser um estímulo ruim, não gosto dessa porra, não gostei, né? Então, na economia da transformação, quando a gente desenvolve uma experiência, a primeira coisa que a gente tem que fazer é harmonizar os satisfatores, né? O que dessa experiência é algo positivo para o meu cliente, é algo positivo para a pessoa que está vivenciando essa experiência, né? Então a primeira coisa é isso, né? Eu tenho que harmonizar o que satisfaz para que aquela pessoa tenha estímulos satisfatórios o tempo todo, né? E o que eu vou eliminar? Os insatisfatores, né? Essa parada aqui é maneira, mas sei lá, essa textura aqui é ruim, todo mundo se machuca aqui. Você muda a textura. Essa parada aqui é maneira, mas tem um parafuso que fica saindo aqui com a porca. Às vezes o pessoal passa aqui e rasga a camisa. Então bota um protetor de plástico ali para que isso não aconteça, né? Então, você quando conversa com as pessoas, quando você pede a opinião delas sobre aquela experiência, elas normalmente vão te falar coisas que satisfazem, coisas que insatisfazem elas. E aí o que você vai fazer é pegar o padrão, né? Tipo, vou para cada pessoa que vier aqui na minha lojinha, eu vou pegar o que ela quer e vou fazer. Ferrou, né? Porque uma pessoa quer a capa preta do celular, a outra quer a capa branca. Ou seja, e outra quer a capa marrom bebê. Nem sei se existe essa cor, tá? Tudo bem. A outra quer outra coisa. Então, ou você tem todas as porra das cores, desculpa o palavrão de novo, na sua loja, ou você vai pegar o que as pessoas estão falando que querem, e aí beleza, eu vou até ter um produto ou outro aqui, uma corzinha ou outra diferente, mas eu vou focar naquilo que todo mundo quer. Porque quando os caras entrarem na minha loja, vai ter lá, né? Vou ter outros? Vou ter outros. Por quê? Porque nem todo mundo é igual. Por mais que a grande maioria queira capa preta, eu tenho que ter aqui as outras cores também. Não vou ter, 5 milhões de cores aqui, mas eu vou ter aqui 10 cores que eu vou ter um estoque maior e vou ter outras cores aqui que eu vou ter um estoque menor. Vou ter outras cores que eu não vou ter estoque nenhum. Eu vou comprar só para ver se sai. Se sair, eu compro um pouquinho mais. Se não sair, dou pro filho, pros amiguinhos do filho e vamos embora, né? E aí vai. Os insatisfatores é a mesma coisa. Você pode perguntar para as pessoas o que não satisfez naquela experiência e começar a eliminar esses estímulos, né? Então é basicamente assim que funciona. Desculpa, gente. O mix de memorabilia, eu expliquei na hora que eu falei de você entrar ali na lojinha depois da Disney, lembra? E comprar a camisa, né, com o Mickey aqui, quando você sai dali e vem pro Brasil, você bota a camisa, vai para um churrasco com seus amigos, e aí quando você chega lá no churrasco, que camisa maneira, né? Aí você fala, comprei lá na Disney, né, lá no brinquedinho e tal. Então o que vai acontecer? Aquele souvenir, aquela peça, aquele brinde, aquele presentinho, ele vai ser como se fosse um nó de memória ali fora do seu cérebro, né? Ele tá ali na tua casa, tá ali no guarda-roupa, se for uma roupa, tá ali na tua estante, de repente é uma miniatura ali do Mickey, ou então você foi lá no brinquedo esqueci o nome do desenho, do Toy Story, aí você pegou lá, comprou um boneco do Buzz Lightyear, né? Ou então do Woody, e aí você tem peças, né? Peças que quando você vê vão te trazer aquela memória. Então a memoriabilia é isso. É você ter ali algum souvenir, uma peça, um produto que vai ajudar aquela pessoa a se recobrar daquela experiência, né? Bom, o que a gente falou também? Engaje todos os sentidos, né? Agora sim com N. Engaje. Olha que maravilha. Engaje com N, né? Agora tá certo. Engaje todos os sentidos. Foi o que a gente falou lá na economia da experiência. Multissensorial. Quanto mais sentidos estiverem envolvidos, mais vai ser fácil da pessoa lembrar da experiência. Agora, na transformação, não é suficiente ter somente o multissensorial.
você tem que tentar engajar a pessoa com todos os sentidos, né? Então, pô, aquele cheiro é maneiro, pô, que cheirinho maneiro, onde é que tem isso aqui? Porra, ali tem um perfume da loja, olha, ali tem um lugar que eu posso dar uma borrifada ali para sentir de repente maior o cheiro, então tem aquela amostra grátis de perfume, já viu? Pequenininha assim, né? Ah, tem uma amostra grátis ali, pô, que aí eu compro, boto, então, tipo, na hora que eu compro a roupa, a pessoa vai, bota lá na embalagem, dá uma borrifada ali com aquele cheirinho, né? E me dá, que assim, vê se ficou bom. Que delícia, né? E tal. Então, aqui eu tô dando um exemplo bem chulo, né? Normalmente as pessoas fazem isso com e-commerce. Né? Eu tô trazendo aqui para uma experiência de loja, por exemplo, né? Mas é só para ilustrar para você, né? Para mostrar que ao engajar os sentidos, você tem que fazer com que a pessoa interaja com ele de alguma maneira. Então, qual a diferença de engajar os sentidos e ser multissensorial? Vamos lá. Multissensorial, musiquinha, um quadro, um cheirinho, um sabor. Ó, entrou na minha loja multissensorial. Pô, tem a loja de surfwear. Pô, tá rolando uma musiquinha surf music, né? Porra, o cheirinho da loja, pô, cheirinho de natureza, cheirinho de praia, né? Aquela coisa toda, aquela brisada, pá. Então, né? Tá aí. Pô, aí eu vou comer uma parada. Pô, vou dar um café? Não, aqui, ó, suquinho de laranja, né? Tem na loja um suquinho de laranja ali pra você. Tem na loja uma frutinha pra você comer uma frutinha ali e tal, blá, blá, blá. Por quê? Porque você tá jogando o cara na experiência. O que mais que eu posso fazer? O tato, né? Pô, numa loja de surfwear, pô, eu posso de repente aumentar ali o meu aquecedor se eu tô num país muito frio, sabe? Tô lá num país do norte, tô lá nos Estados Unidos em pleno inverno, cara. Aí o cara entra na loja surfwear cheio de casaco, sobretudo, gorro, luva, cacete A4, aí o cara entra na loja, porra, minha loja tá quentinha, aí o cara começa a tirar aquela roupa, fica mais à vontade, tira a luva, pega nos produtos, né? Então o que acontece? Eu tô trazendo o cara pro universo da minha loja, né? E aí, isso é multissensorial, né? Eu só fiz multissensorial, o cara não engajou ainda com esses estímulos. A transformação, eu vou fazer o cara engajar com esse estímulo. Eu vou fazer o cara entrar na loja, porra, tá quente, tá todo mundo ali, ó, loja lá nos Estados Unidos, mó friaca, neve, o cara olha lá de fora pra loja, porra, todos os vendedores com roupinha normal, que porra é essa, maluco? Mó friaca nevando aqui fora. Aí o cara entra na loja, porra, tá quentinho aqui, parece até que realmente eu tô no verão na praia. Aí o cara tá cheio de roupa, começa a tirar aquela roupa, começou a interagir, né? Você fez com que ele se engajasse de maneira tato no teu ambiente. Por quê? Porque tá sentindo uma puta friaca e tirou ali a roupa, começou a tirar a roupa, começou a se sentir mais à vontade, né? Você usou o tato ali do cara, né, a temperatura, para poder fazer o cara ficar mais confortável, mais à vontade. Show de bola. Aí o cara entrou ali, musiquinha surf music e tal, tá rolando, e de repente tem ali do lado uma jukebox, cara, que só tem música surf music, mas o cara chega ali, ó, pum, escolhe a musiquinha dele. Ou então, tipo, o cliente entra na loja, bota a musiquinha dele e fica naquela fila, né? Se o cliente ficar na loja tempo suficiente, a musiquinha dele vai tocar. Se a loja estiver vazia, ele vai entrar ali, vai botar a musiquinha dele e já vai tocar de cara. Se a loja estiver cheia pra cacete, ele vai botar a musiquinha lá, de repente ele nem vai escutar a musiquinha dele, mas ele interagiu, sacou? Né? Outra coisa aí, o paladar, né, que a gente falou. Aí aquele negócio, de repente, ao invés de você servir o cara uma frutinha, você bota ali uma mesinha de fruta, sacou? Com uma água, com aquela, porra, com hortelã dentro, bota ali um suquinho e tal, e aí o cara chegou, vai ali, se serve, tá interagindo, de repente você bota umas bandeirinhas ali na frutinha, né? A bandeirinha com a marca da tua loja, o cara já pega a bandeirinha, bota no bolso e leva pra casa, né? Mas beleza, cara, tá fazendo o cara interagir com você, né? E aqui eu tô dando uns exemplos, você pode inventar outros, tá? Mas você tem que engajar os sentidos, fazer com que o cara interaja de alguma maneira. E aí vem a pergunta, né? E agora? O que mudou? O que vai mudar? Né? A economia da transformação. E aí o que vai mudar? Deixa eu ver aqui. O próximo slide que tem aqui embaixo. Então o que mudou, o que vai mudar? Né? Os métodos com que a gente vai utilizar essa informação. Beleza? Para cada tipo de cliente,
a gente vai ter um método de informação diferente, beleza? Bom, gente, eu vou explicar aqui esse que é o último tópico dessa aula de hoje, tá? Que aí depois a gente vai para a parte 3. Tá? Na parte 3 é mais aplicação prática, tá, gente? Então a gente está aqui revendo as bases, tá? Para que na próxima aula, na parte 3, a gente já caia na parte prática, tá? Então, o que eu estou mostrando aqui? Estou mostrando um livro que eu gosto muito, que chama Universal Methods of Design, né? Por que isso? Porque existem diversos métodos para você entender quem é o teu consumidor. Porque você só vai conseguir criar uma experiência multissensorial, uma experiência que engaje os sentidos, se você conhecer o teu consumidor, né? Então, esse consumidor, você pode chamar ele de persona, né? O que é uma persona? É uma personalidade. Você vai conhecer todos os seus consumidores? Não. Mas você vai entender qual a personalidade de consumidor é mais atraído pelos seus produtos e serviços. E você tem diversos métodos de identificar isso. Até porque, assim, tem empresa que é uma coisa ultra mega personalizada. É um a um, cliente um a um. Né? E tem empresa tipo supermercado que é milhares de pessoas entrando completamente diferentes. Não é completamente nem tanto, né? Porque você vai no Mundial, você tem um determinado público, porque é mais barato, mas só vende à vista. Você vai, sei lá, no Pão de Açúcar, já tem um outro público. Né? Até a localização das lojas é diferente. Né? Você não vai achar, dificilmente você vai achar um Pão de Açúcar num lugar muito pobre de uma cidade. E vai ser mais fácil você achar um supermercado mundial. Estou falando de Rio de Janeiro, tá, gente? Estou aqui no Rio, de repente você está em outro estado, você não está nem sabendo do que eu estou falando. Estou falando de supermercado, né? E estou falando de um supermercado que normalmente está na zona sul do Rio de Janeiro, está próximo às elites, né, sociais, né, socioeconômicas, digamos assim. E você tem ali um outro tipo de supermercado que está mais próximo da galera, do povão, né, a galera que compra. Eu podia falar aqui com vocês muito sobre supermercado, porque durante muitos anos eu atendia clientes de supermercado e hoje eu atendo a produtos que são vendidos em supermercado. Então eu podia falar bastante aqui com vocês sobre isso, mas a aula não é sobre isso. Não é. Então, nesse caso que eu estou querendo exemplificar, é que pode ter um público que é muito parecido um com o outro e pode ter um público que é completamente diferente um do outro. Mas eles vão ser atraídos por algo em comum que eles têm. E como é que eu descubro esse algo em comum? Dependendo do teu negócio, eu vou te falar para comprar esse livro aqui, ó, Universal Methods of Design. Porque vai ter tanto aqui, ó, eu vou dar até um exemplo aqui no supermercado, né? Tanto vai ter metodologias para você identificar a sua persona no supermercado, como você vai ter metodologias para identificar a sua persona no 1 a 1, tá? Então aqui você tem muita versatilidade nisso. Eu vou apresentar uma que eu gosto muito aqui, tá? Você usa se você quiser. Né? Esse é o PI Psychoaesthetics, tá? É uma metodologia de desenvolvimento de persona que leva em consideração um pouco da parte neurofisiológica. Né? Não muito, porque não é um neurodesign, né, digamos assim, mas ele leva em consideração os aspectos psicológicos e os aspectos de ciclo de vida da pessoa. Alexandre, onde é que eu consigo essa informação? Ó, o link está aqui, eu vou deixar também aí na descrição do grupo, tá? Do vídeo. Você pode baixar de graça, 100% gratuito, tá bom? E aí você vai, baixa e você vai ver que você vai conseguir utilizar esse método para você também, beleza? Vou dar um passando aqui nesse método. A primeira coisa que a gente faz é identificar aonde está o ciclo de vida do consumidor. Para quem não conhece, Maslow é aquela pirâmidezinha, né? Primeira coisa, eu tenho necessidades fisiológicas, né? Preciso fazer xixi, preciso ir no banheiro, fazer outras coisas, preciso beber água, preciso comer. Se eu tiver com muita fome, com muita sede, se eu tiver com uma diarreia daquelas, meu amigo, não tenho que seguro, você sai correndo, né? Você sai correndo. Se você é uma mulher do outro lado, porra, Brad Pitt veio te conhecer. Caramba, tô me cagando, eu preciso sair agora, se eu não soltar um peido aqui do lado desse cara, ele vai sumir de mim, né? Se você é um homem, porra, aquela atriz maravilhosa, porra, sei lá qual o nome, pô, tá aqui chegando, o cara falou que ela quer me conhecer e tal, meu amigo, se você tiver com vontade de ir no banheiro, se você estiver se peidando, você vai sair correndo, não vai dar nem oi, vai sair correndo pro banheiro, aí depois você volta e desenrola, né, digamos assim.
E aí você tem outras necessidades, né? Depois você tem necessidade de segurança, né? Precisa estar seguro em algum lugar, precisa ter uma casa, precisa ter alguma coisa. Depois você tem a necessidade de mais necessidade social. Eu quero ter amigos, eu quero ter uma companheira, eu quero ter um companheiro, eu quero ter alguma pessoa do meu lado, né? Depois você começa a ter necessidades relacionadas, digamos assim, ao reconhecimento, né? Você começa a ter necessidades até lá o ponto da pirâmide, que é a autorrealização, né? Olha que interessante, eu quero, até psicologicamente falando, né? Dentro da pirâmide de Maslow, você vai ver que você quer o reconhecimento do outro antes da tua realização pessoal. Eu acho que isso está correto, tá? Mas eu acho que isso é um dos grandes erros que a gente tem, né? Pô, eu quero que o outro me reconheça antes de me reconhecer, sabe? Eu acho que isso é um paradigma mental que precisa ser mudado. Não, eu tenho que me realizar. Ao me realizar, vão ter pessoas que vão achar aquilo ali o máximo. E vão ter pessoas que vão achar aquilo ali uma merda. Agora, se eu tiver que alguém achar aquilo ali o máximo para eu me autorrealizar depois, meu amigo, tá lascado. Minha amiga, tá lascada. Tá lascada. Tua vida vai ser uma merda. Desculpe aí a sinceridade, mas se você tiver que espelhar no outro a realização que você quer para si mesmo, já era. Então, para a pirâmide de Maslow, considera ela como é, porque é assim que o mundo é, infelizmente. Mas para si, faz essa troca, bota a sua autorrealização antes da necessidade de que o outro te veja autorrealizado, entendeu? Então, beleza, tirando aqui o momento guru, né, tal, momento psicologia, momento neuroself, digamos assim, vamos voltar aqui para as personas. O que eu gosto também nesse material é que, além dele analisar o ciclo de vida da pessoa, né, o momento que ela está atualmente, para que você possa aí sim desenvolver um processo, um produto, um serviço para ela naquele momento em que ela está, mesmo que o seu produto ou serviço queira fazer ela almejar um patamar, um grau superior aí nessa escala, você precisa entender que ela está propensa àquele produto ou não, senão já era, você não vai vender, vai montar sua lojinha, não vai vender nada, né? Essa parte aqui é quase uma análise SWOT, né? Você, basicamente aqui, você vai trabalhar interatividade, né? Interatividade, ou seja, é mais interativo ou menos interativo, né? E aqui de baixo para cima, tá? Você vai, digamos assim, porque se eu traduzir aqui ao pé da letra vai ficar ruim, tá? Então eu vou traduzir para vocês aqui com esses quadrantes, tá? No pior quadrante de todos, né, que é baixa interatividade, né, e baixo, como é que eu vou dizer? Vou botar aqui baixa emoção, tá? Você tem o nível básico, né? Por exemplo, ele está usando aqui um clipe de papel. Um clipe de papel é uma coisa super básica, né? Agora, à medida que você vai interagindo, ele pode se tornar mais versátil, né? Pô, o que eu estou usando aqui? Eu estou usando um trator. Trator, você já vai usando ele. Agora, esse trator, ele tá quase uma coisa commodity, né? O que eu posso ver que não é um trator, que é uma coisa commodity? Pô, é um carro, cara. Um carro, um esporte. Se eu quiser me deslocar de um lugar para o outro, eu posso usar um trator? Posso. Agora, é isso que você quer usar? Talvez sim, talvez não. Vou me deslocar de um lugar para o outro na fazenda e aproveitar, já vou usar o trator aqui para fazer alguma coisa. Beleza. Agora, vou para um casamento. Você vai de trator? Pode ser que sim. Mas vai ser legal? De repente não. Se for um casamento longe, você nem chega, né? Então, essa SWOT aqui, que não é uma SWOT, ela vai analisar justamente isso. Ela vai analisar qual é a minha necessidade. Né? Locomoção, então eu posso me locomover do modo mais básico ou do modo mais sofisticado. Qual é o modo melhor para o meu cliente? Para o cliente que eu estou almejando, certo? E além disso, você tem outros exercícios justamente para poder enquadrar o teu cliente não só nessa SWOT, nesse Maslow, mas também em aspectos psicológicos, aspectos de prontidão, de consumo. Tem gente, cara, que se aparecer com o negócio na frente, ela compra. Tem gente que não. Agora, isso tem a ver com a pessoa? Às vezes sim. Às vezes a pessoa tem uma
personalidade, onde ela é impulsiva, ela sai comprando por impulsividade, né? Mas você pode pegar uma pessoa que seja super racional e fazer uma venda de impulso. Por quê? Porque ela pode estar procurando, pesquisando aquilo ali e você cai de paraquedas no colo dela. Na rede social, a gente sabe, né, na divulgação nas redes sociais, a gente sabe como aparecer para pessoas que têm esse nível de prontidão. Né? E aqui, nesse PA Psychoaesthetics, você vai conseguir construir a sua persona pensando em tudo isso, estado do ciclo de vida, estágio de prontidão daquela pessoa, né, objetivo, né, para o produto que ela quer para quê? Né? E aí você vai poder desenhar teu produto, teu serviço, a tua operação toda em volta disso, né? Em volta de você resolver o problema do teu cliente com a máxima eficiência possível. Bom, vou trazer um exemplo prático aqui para a gente fechar essa aula. Né? Aqui a gente estava justamente fazendo uma análise para um plano de saúde. Então ele passou quais eram as personas para a gente não precisou fazer essa análise de persona, ele já passou para a gente. É claro que a gente fez uma entrevista com os vendedores, né, desse plano de saúde, com as pessoas responsáveis pelo processo de venda, para que a gente pudesse entender um pouco mais também, né, dessa persona. E aí a gente foi e utilizou uma ferramenta de geomarketing para poder descobrir aonde estava aquela persona. Aqui eu peguei um bairro só, tá? A gente pegou... esse estudo foi feito numa área onde tinham 320 mil moradores, né? Então o que a gente fez foi destacar as personas desse plano de saúde nessa área com 320 mil moradores. Então aqui, ó, você vai ver que a gente começa analisando aqui, ó, comunidades, que eram um público-alvo dessa galera, homens de uma determinada faixa etária, né? Habitantes aqui, ó, que é o geral, né? Habitantes dessa área, desse bairro aqui, dessa área que a gente estava analisando. A gente analisou bairro a bairro, né? Fluxo de passantes nesse bairro, né? Onde é que tem mais gente passando, onde tem menos gente passando, e aonde estavam essas personas, né? Então, onde é que tem as comunidades nessa área, né? Onde é que tem mais homens da faixa etária que eu quero, mulheres da faixa etária que eu quero, e assim por diante. E a gente usou essa ferramenta para geolocalizar, saber em qual lugar aquelas pessoas estavam. E aí, o que a gente fez? Por acaso, nesse software, a gente baixa um relatório em Excel. Né? Então, aqui nesse Excel, cada um desses quadradinhos, né, que eram... isso aqui é um bairro, né? Então eu não posso dizer que um quadradinho desse é um subbairro. Esses quadradinhos representam CEPs, tá, galera? Então, basicamente, cada quadradinho desse é um CEP. Nem sempre um quadradinho é um CEP. Aí eu estou falando de particularidade da ferramenta. Às vezes, num quadradinho tem mais de um CEP, mas são zonas. Essas zonas, elas são de acordo com o mapeamento geopolítico, né? Aqui no caso do Brasil, tá? Então, essas zonas aqui... Alexandre, onde é que eu encontro essas zonas se ensino no software? No mapeamento geopolítico da tua cidade, você vai conseguir buscar as zonas da tua cidade. Mas cada zona é muito pequenininha, então é difícil de você analisar. Eu uso essa ferramenta, por quê? Porque aí eu pego ali o bairro que eu quero, baixo essa informação toda no Excel, certo? E aí, baixada essa informação no Excel, é muita informação, gente. Vocês viram quanto quadradinho tinha ali? Cada quadradinho daquele é uma linha dessa. E cada linha dessa tem quantos homens, mulheres, automóveis, celulares, pessoas com automóvel em cada, pessoa com moto em cada, pessoa de tal faixa etária, pessoa idosa, pessoa criança, pessoa da classe A, B, C. Ele te dá informação de tudo que tem em cada um daqueles quadradinhos. E aí, o que a gente fez? Bom, eu tenho 6 personas, né? Então, eu tenho a persona 1, a persona 6, que são as pessoas que eu quero identificar nesses quadradinhos para poder fazer a minha estratégia de comunicação, beleza? Aí, ó, isso aqui, ó, gente, pega esse recorte aqui, ó, e joga pro lado de cá. Imagina que essa é a tabela, tá? E esse daqui, ó, persona 1, 2, 3, 4, 5, 6, é o final da tabela. E aí, o que eu fazia? Nessa zona aqui tem a persona 1, aí eu pintava de vermelho. Também tem a persona 2, pintava de, né, persona 3. Pintava como? Todas as zonas vão ter todas as personas. Mas eu estabeleci um critério mínimo. Tem tantas pessoas no mínimo dessa idade, então tantos homens no mínimo dessa idade que eu quero. E aí, se tivesse esse mínimo, eu pintava. Você vai ver aqui, ó, que tem áreas que tem a persona 1, 2 e 3 e não tem a 4, 5, 6. Beleza? Então é isso. Primeira coisa é isso. Identificar quais zonas tem as personas que eu quero. Porque as que não tiverem, eu nem vou olhar.
Ou então, se eu tiver uma verba de comunicação baixa, eu não vou usar zonas que tenham poucas pessoas, eu vou usar as que tenham mais. Porque com o mesmo tiro eu posso atingir mais clientes, né? Não é horrível falar isso, né? Com o mesmo tiro eu vou atingir mais clientes, mas com a mesma ação eu vou atingir e vou impactar mais clientes, tá? Ah, Alexandre, mas aqui, pô, tem todo mundo. Mas naquela outra zona, tem todo mundo da minha Persona 1 que é muito melhor para mim. Beleza, isso é normal. Então o que a gente faz? A gente deu um sistema de pontos, né? A Persona 1 vale 2 pontos. A Persona 2 vale 1,8. A Persona 3 vale 1,6 e assim por diante. E aí o que a gente faz? A gente faz uma soma, né? Ó, quantidade de personas no meu setor. Por exemplo, se eu estou mapeando aqui esse setor 2, eu vejo que tem 5 personas no meu setor. Não tem 6, tá vendo? Tem 5. Aí eu vou botar aqui 5. Ah, e qual é a pontuação do setor? É a pontuação dessas notas aqui. Nesse caso, deu 8. Então, qual é a potencialidade do meu setor? É o número de personas mais a pontuação. Quando eu faço isso, quando eu pego esse PDF, esse Excel alucinante com 1 milhão de linhas, 1 milhão de colunas, eu jogo lá para o final e vejo, tá, e você parece aqui esses 3 setores aqui que são os melhores para mim, sacou? Então é simples assim, dá um trabalhinho no início, mas depois que você teve esse trabalho inicial, cara, você vai pegar suas estratégias e vai olhar ali e vai ver rápido. Quando você for dar o feedback para o cliente, você olha aquilo ali e já vê rápido o que tem que fazer, né? E aí, cada quadradinho daquele, lembra? E que é um setor de potencial qualidade do meu público, né? Ah, porra, esse setor aqui é bom. Esse setor aqui vale a pena eu fazer uma estratégia de comunicação para ele. Aí você vai entrar no setor e você vai ver quais são os pontos de contato. Se esse setor é bom para o meu público, aqui tem um outdoor, ali tem uma banca de jornal que tem, né, aquele painel de LED ali com comunicação atrás da banca. Então ali tem uma pracinha e meu público-alvo são pais de crianças, então de repente eu vou fazer uma ação promocional naquela pracinha, porque ela lota, né, e tal. Então você vai investigar quais são os pontos de contato. Aqui eu dei um exemplo de uma zona dentro de uma comunidade, né? Se não me engano, esse vermelhinho eram ações dentro da comunidade, então eram locais aqui mais abertos dentro da comunidade, onde você de repente podia entrar com uma ambulância, fazer aquela questão de medir pressão, de analisar a pessoa, levar ali um dentista e tal, aquela coisa toda. Então a gente mapeou e viu e orçou, né? Quanto custa fazer essa ação promocional? E aí você consegue ter o valor de cada ação sua, e é óbvio que também vale a pena você investigar isso do ponto de vista do marketing digital. Né? Porque às vezes, por exemplo, nesse local aqui, não sei se dá para ver, aí tem 2 outdoors aqui, né? Então, esse cliente nosso, o que ele fazia? Um desses outdoors ele sempre deixava aqui ok. Só que um outdoor desse aqui custa R$5.000 por mês. E nessa zona aqui, por acaso, só tem 1.000 clientes possíveis para ele, né? Que estão dentro daquele recorte. Cara, 1.000 clientes, o cara gastando R$5.000 por mês, é como se ele gastasse R$5 por cliente. E assim, ele já fazia isso há muito tempo e ele não tinha até então conseguido atingir todos os 1.000. Ele não tinha ali todos os 1.000 pessoas potenciais como cliente, até hoje não tem. Mas o que isso aconteceu? Depois da gente mapear essas áreas, a gente percebeu que algumas áreas só precisavam de marketing digital. Só marketing digital, porque eram pequenas. Então você conseguia impactar as pessoas muito bem por conta disso. Então, só para vocês terem uma ideia, esse cliente ele gastava R$150.000 por mês em comunicação. Depois que a gente fez essa análise, a gente percebeu que ele podia gastar só R$15.000 por mês e ele impactaria as mesmas pessoas, só mudando o sistema de comunicação dele, né? E com o troco, né? Ele brincou assim, pô, vou fazer busdoor. Aí a gente tava na reunião e brincou, porra, com esse troco, ao invés de busdoor, você compra um ônibus, adesivo ônibus, né? Porra, pega lá o problema, não é que a pessoa deixa de comprar um plano de saúde bem baratinho, né? Então, por isso que muitas das pessoas de comunidade são público-alvo, né? E um dos problemas deles era que as pessoas deixavam de ter o plano de saúde para beber cerveja, né? Então o cara tinha plano de saúde para a mulher, para o filho, para o pai, para a mãe, mas para ele não tinha, porque senão ele ia ter que deixar de tomar cerveja um dia do mês. Aí o cara preferia não ter. E aí a gente, né, o que a gente conversou nisso? Cara, ao invés de você só ter esse ônibus, faz o seguinte,
ou a pessoa pode pagar a passagem, né, como se fosse pagar a passagem, através da carteirinha do plano. Então, para quem tem a carteirinha do plano é de graça. E é óbvio, quem não tem a carteirinha do plano não usa o ônibus, né? Então, eles fizeram um itinerário, né, com base nas clínicas e que desse uma rodada nesse ambiente aqui, que eu falei onde tem 320 mil moradores. E aí, o que acontece? Qualquer pessoa com um plano de saúde, além, né, de ter essa possibilidade, né, de ter um transporte, ela está economizando passagens, né? Imagina você tem que levar o filho para a escola, depois tem que ir para o trabalho, aí vai para o clube. Olha quantas passagens essa pessoa está economizando, né? Então, só de passagem aí você já paga o plano de saúde, sacou? Isso foi uma ideia, foi um insight, né, por conta desses valores, né? E, inclusive, esse ônibus existe, tá, pessoal? A agência de uma grande amiga minha, a Renata, da Eu Gosto de Comunicação, que é responsável pela conta desse cliente, eles contrataram a gente para poder fazer esse estudo, né? E depois desse papo, né, e tal, realmente esse ônibus saiu. De repente, na próxima aula eu trago uma foto dele, eu não tenho uma foto dele aqui nos nossos slides para apresentar. Como essa aula gravada, de repente eu boto uma fotinho dele aí também, né, depois, dou uma editada, mas basicamente é isso, tá? Ao analisar os pontos de contato, você não só é mais eficiente com a tua comunicação, mas também, depende se você já faz comunicação, pode ser que você tenha uma economia aí muito grande com ela, tá bom? Bom, pessoal, aqui eu vou só mostrar a tela para vocês. Mais uma vez ter aquela vergonha, né? Porque aqui está escrito engajamento novamente, né? Então esse erro aqui se proliferou durante essa apresentação, né? De repente na edição também dá uma ajeitadinha ali, né? Mas isso daqui vai ficar para a próxima aula. Mas basicamente o que tem aqui? Né? A gente fez uma análise também para o mercado de plano de saúde, testando o que a gente falou lá na primeira aula, né, dos sistemas, né? A gente tem vários sistemas no cérebro. Um deles é o sistema de atenção, né? E ele está muito ligado ao livro do Kahneman, né? Que ele analisou esse sistema de atenção. Ele falou, né, do rápido e devagar, duas formas de pensar, né? Falou do sistema 1 e 2 do cérebro, né? Perfeito, o cara é Nobel, né? E muito do que ele exemplifica está nesse livro. A única correçãozinha, né? Quem sou eu para corrigir o Kahneman, né? Mas eu acho que o único ajuste que merece aí é porque ele fala sistema 1 e 2. Então parece que o nosso cérebro ele só tem esses dois sistemas. Na verdade, o nosso cérebro tem diversos sistemas. Ele tem um sistema de recompensa, ele tem um sistema de memória de curto prazo, ele tem um sistema de memória de longo prazo, ele tem um sistema motor, ele tem vários sistemas. E só que o sistema da atenção ele está vinculado ao nosso processo do dia a dia. Qualquer coisa, qualquer segundo que você esteja acordado da sua vida, você está dando atenção a alguma coisa e tirando a atenção de outra. Então a gente fez esse teste. Se você ver na aula 1, a gente mostra que a gente consegue levar estímulos até 3 vezes mais rápido para a nossa reação, para a nossa emoção, se a gente trabalhar com coisas que possam, digamos assim, levar de alguma maneira algum risco de vida para a pessoa, né? Por isso que existe o marketing do medo. O que mais mata no Brasil é, por exemplo, uma das coisas que mais mata é a diabetes, né? E se você entrar na televisão, não tem um monte de programa falando sobre diabetes. Agora, qualquer canal de tardezinha na TV aberta tem um programa aí mostrando polícia, tiro, morte, invasão de favela, não sei o quê. Por quê? Porque essas coisas vendem, cara. Porque, vende porque a gente está ferrado mesmo como humanidade e tal. Não, isso tem a ver com o nosso cérebro primata, cara. Não primata de macaco, não. Estou falando do nosso cérebro, lá na época que a gente estava desenvolvendo a nossa psique, cara. Na época que a gente estava desenvolvendo o nosso dia a dia. Provavelmente em alguns animais, né, até no macaco e tal, isso também deve funcionar da mesma maneira. Porque o que acontece, cara? Quando a gente recebe algum estímulo, né, que possa colocar a nossa vida em risco, esse estímulo tem que ser uma coisa muito rápida. Você imagina na savana africana, você vendo ali um leão vindo na tua direção e você racionalizar muito. Cara, pé no sebo, né? Você mete o pé. Tanto que quando você vai ver um treinamento de um SEALs, né, da Marinha Norte-Americana, alguma coisa assim, eles são levados a momentos de elevado estresse, né?
para que isso? Para que depois, né, quando ele receber aquele momento novamente, né, numa missão, ele consiga se controlar. Por quê? Porque ele já se acostumou àquele estímulo. Mas aquele estímulo, de qualquer maneira, vai trazer a atenção dele. Então aqui, só para exemplificar rapidamente, eu vou entrar nesse quadro e explicar ele na próxima aula. Aqui a gente coloca aqui, ó, esse aqui é interesse, engajamento, esses dois recortes tem, né, no eletroencefalograma, a gente consegue, através de softwares, ver o interesse da pessoa e o engajamento dela com determinadas peças, né? E aqui eu botei o call to action. O que é o call to action? A pessoa clicou para pedir orçamento. E aí a gente pulverizou imagens bonitinhas, ó, imagens clichê, famíliazinha, coisinha bonita, com imagens que mostram coisas já que a pessoa não quer, né? Criança chorando, de repente perder alguém da família. Aqui a pessoa em completo desespero, dá para ver que ela está desesperada. Aqui a pessoa, inclusive esse aqui foi o que gerou mais call to action, né? Quanto mais para a direita, mais call to action, né? Mais para essa área roxinha. E esse aqui, ó, quanto maior, mais cliques teve para obter orçamento. Então esse aqui foi o grande campeão. E aqui a gente colocou uma foto, né, do hospital público, né, e tal, todo mundo no chão, aquela coisa toda. E o negócio, é esse o seu plano? Né? Por quê? Porque eu estou perguntando pro cara, é isso que você quer para tua vida? Se não é isso, vamos fazer um plano de saúde, porque senão é isso que vai acontecer contigo quando você precisar, né? E aí depois a gente discorre sobre as outras imagens, tá bom? Mas basicamente essa imagem aqui foi a que gerou mais pedidos de orçamento, o que corroborou com o que a gente analisou na nossa primeira aula lá no sistema 1 e 2. Tá bom, pessoal? Então, por hoje a gente fica aqui. Já foi uma aula super extensa, né? 1h40, né? De repente, depois a gente corta alguma coisinha, consegue deixar alguma coisinha mais ok. Mas é basicamente isso, pessoal. Então, gostaria muito de agradecer a vocês, né? Por estarem presentes aqui, por terem visto a aula de Introdução ao Neurodesign parte 2. Né? Essa aula provavelmente vai ter 4 partes, né? A gente vai ter uma parte 3, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre a parte de redes e tudo mais, sobre o hackeamento do sentido, né? Como é que a gente consegue hackear os nossos sentidos para poder entender como é que a gente vai estimular o cliente lá depois. E a gente, no final, na última aula, a gente vai ter uma aula basicamente prática, né, sobre neuromarketing. Então a gente vai entender como desenvolver um projeto de neurodesign, certo? Através da metodologia que a gente utiliza aqui. Beleza? Então, pessoal, quero agradecer muito a presença de vocês e dizer que a próxima aula, na semana que vem, a gente vai dar continuidade a esse processo que a gente falou e vamos entrar já no hackeamento dos sentidos. Como é que a gente consegue hackear os sentidos para que a gente possa utilizar essas informações para poder desenvolver comunicação, produtos, serviços e designs mais eficientes, tá bom? Então, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.